Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a acidez trocável do solo, um parâmetro importante dentro das diversas caracterizações realizadas no solo. Nesta aula, eu vou te apresentar a teoria desse método, e na próxima aula nós vamos falar do método experimental. Inicialmente, nós precisamos definir alguns tipos de acidez que são consideradas importantes nas análises de solo. Geralmente, nós temos no primeiro momento dois grandes grupos, a chamada acidez ativa e a acidez potencial. A acidez potencial vai se dividir em acidez trocável e não trocável, como a gente vai ver daqui a pouco. A acidez ativa é a medida da atividade dos íons H+ em solução, ou os íons H3 ou mais em solução. Basicamente, isto mede o pH da solução. Isso significa que esses íons H+, eles já estão presentes na solução do solo. Por isso, uma simples medida do pH permite determinar o que a gente chama de acidez ativa. Já a acidez potencial tem esse nome porque há uma certa potencialidade do solo liberar H+, mas isso vai depender de alguns fatores. A definição diz que a acidez potencial corresponde a substâncias no solo que funcionam como ácidos fracos, liberando íons H+ para a solução do solo, causando então a acidificação do meio. Podemos entender a acidez potencial como uma capacidade do solo liberar H+. Isso não quer dizer que ele necessariamente vai liberar todo o H+, mas pode liberar uma parte, e como eu te disse, depende muito das condições nas quais o solo se encontra. Dentre os tipos de acidez potencial, aqui destacamos duas, a acidez trocável e a acidez não trocável. Exemplos típicos de íons que nos ajudam a determinar a acidez trocável no solo é o H+ e o alumínio 3+, que estão absorvidos eletrostaticamente às cargas negativas dos argilominerais, que contêm eles mesmos grupos ou H-, e da matéria orgânica, ou seja, grupos carboxílicos. Eu vou te mostrar em breve um diagrama para você entender melhor como que funciona essa troca de H+ dentro do solo. Já a acidez não trocável seriam os íons H+ ligados covalentemente aos ácidos existentes no solo e que não são deslocados para a solução por outros cátions, portanto não são trocáveis. Essa seria a parte de H+ que o solo não consegue liberar. Vou te mostrar agora um diagrama sobre a acidez trocável. O diagrama na tela representa à esquerda a fase sólida, ou seja, o solo, e à direita nós temos a solução do solo. Os quadrados em verde representam a composição geral do solo, argilominerais e humus sendo a matéria orgânica. No quadrado verde de cima você observa o seguinte, há 4 grupos H+ em cor vermelha ligados ao solo. Esses seriam então os hidrogênios potencialmente trocáveis. Alguns estão ligados diretamente no solo, outros fazem parte de grupos carboxílicos. Se você tivesse então uma solução do solo rica em íons potássio, que aparece no diagrama como K+ de cor laranja, e colocar o solo em contato com essa solução, a troca de cátions pode acontecer. Isso é observado no diagrama de baixo. O quadrado verde de baixo, ele mostra que esses íons H+ que estavam em vermelho foram trocados por íons K+, que agora estão em laranja, diretamente aderidos no solo. Os íons H+ deslocados do solo, eles passam para a solução do solo. E agora você tem uma solução que ela é rica em íons H+. Esses íons H+ que conseguiram ser deslocados do solo representam então a acidez trocável do solo. Essa solução rica em H+ pode ser facilmente titulada como uma base forte, por exemplo, hidróxido de sódio, para determinar a quantidade desses íons H+. Assim você consegue determinar um valor para essa acidez trocável do solo e representar esse resultado, por exemplo, em um laudo. Tudo bem? Até mais!